Bem-vindo ao Olhar Indiscreto, o programa que dá a conhecer personalidades que se dedicam à ciência e à investigação. A convidada de hoje é bióloga marinha, é Carla Freitas Brandt. Bem-vinda ao Olhar Indiscreto. Obrigada. Carla, vamos começar um pouco pela sua realidade atual. É uma madeirense a viver na Noruega. Exato. Eu fui para a Noruega já há 12 anos, fui para lá para fazer o doutoramento, depois acabei por ficar lá a trabalhar durante vários anos, só que nos últimos tempos senti uma enorme vontade de voltar para a Madeira para aplicar os conhecimentos que ganhei lá fora, cá na Madeira, e de alguma forma contribuir para a biologia marinha cá na região. E por isso neste momento vive na Noruega, mas também investiga cá. Exatamente. No ano passado surgiu uma oportunidade, uma bolsa de pós-doutoramento, cá na Madeira, exatamente na minha área de investigação e exatamente com as espécies marinhas que eu mais gosto de investigar, que são as espécies chamadas espécies pelágicas, são aquelas espécies que habitam o alto mar, como por exemplo as tartarugas marinhas ou as baleias. E são espécies que fazem imensas migrações e então, como era um trabalho exatamente na minha área, não resisti em concorrer e estou muito contente. Dentro desse estudo das tartarugas, das baleias, dos golfinhos, qual é a área mais específica que estuda? O que é que estuda em concreto? A minha área de especialização é a telemetria marinha, que pode ser aplicada a várias espécies. Na telemetria nós usamos transmissores, normalmente transmissores de satélite, que colocamos nos animais para os seguir e assim estudamos o comportamento e as rotas de migração desses animais. Que tipo de dados é que esses aparelhos de telemetria transmitem? É só a posição, digamos, a rota da tartaruga, ou do golfinho, ou da baleia, ou transmitem mais dados? Transmitem mais dados. Normalmente temos a localização geográfica e também temos vários dados do comportamento de mergulho desses animais. As profundidades que mergulham, quanto tempo mergulham. Isso permite-nos entender quais são as estratégias que esses animais usam para adquirir alimento ou para se reproduzirem. Podemos dizer que uma tartaruga, se calhar temos que separar a resposta, mas vou fazer a pergunta em conjunto. Podemos dizer que uma baleia, ou um golfinho, uma tartaruga tem uma zona do mar que é o seu habitat, ou ele vive no mar todo porque tem muita mobilidade? Nestas espécies de alto mar, espécies pelágicas, elas usam vastas áreas do oceano, mas através da telemetria nós conseguimos ver que elas têm áreas preferenciais, onde permanecem mais tempo. No caso das tartarugas marinhas, nós vemos que elas deslocam-se centenas de quilómetros no alto mar, mas quando encontram zonas de grande produtividade, onde há muito alimento, elas ficam nessas zonas mais tempo. E para nós, o que nós fazemos normalmente é comparar os dados da telemetria das posições dos animais com dados de oceanografia, que mostram, por exemplo, a quantidade de clorofilas, ou seja, a produtividade do oceano. Algas, sobretudo. Exatamente. Algas. Normalmente nestas zonas onde há muitas algas, muito fitoplâncton, também vai atrair zooplâncton, que por sua vez vai atrair peixes e atraem depois estes outros animais de topo da cadeia alimentar, como as tartarugas ou como as baleias. E nós vemos, no caso das tartarugas, uma grande relação entre a posição e o tempo que as tartarugas permanecem em determinados sítios com essa concentração de algas. Mas a telemetria permite perceber porque é que esses animais se deslocam? É em procura do alimento? É porque há alterações na temperatura da água? É porque são também levados pelas correntes, por exemplo, no caso das tartarugas? No caso das tartarugas, então estamos a estudar esta parte da influência das correntes, exatamente nas migrações. Parece que as correntes têm alguma influência, mas as tartarugas também conseguem nadar ativamente e principalmente conseguem permanecer numa área produtiva durante várias semanas ou até durante vários meses, se elas quiserem. Exatamente. O seu trabalho na Madeira, este que está agora a tratar os dados, houve uma parte de campo, portanto uma campanha, ou mais do que uma campanha no mar, foi isso? Neste momento, esta bolsa de pós-doutoramento que estou a fazer, inicialmente o que eu vou fazer é analisar dados que foram já recolhidos por diversas instituições da região, mas que ainda não
não tinham ninguém para os analisar. Ao mesmo tempo, estamos a concorrer a financiamentos para conseguir adquirir mais transmissores para implementar outros trabalhos de telemetria. Como é que, portanto, como é que se adaptou à vida na Noruega? Todas as estatísticas, todas as revistas, enfim, artigos, dizem que a Noruega é um dos melhores países do mundo para viver. Isto é verdade? Acha que sim, pelo menos? Eu acho que sim. Eu gostei muito da Noruega, desde o primeiro ano que fui para lá. Em termos de paisagem, faz lembrar muito a Madeira, porque tem muitas montanhas e mar, é muito verde, tem muitas montanhas e a nível das pessoas eu acho-as simpáticas. E a qualidade de vida? É boa? É boa, em especial para quem trabalha e tem um ordenado de lá. Eu inicialmente fui para a Noruega com uma bolsa de doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, em Portugal. Relativamente ao custo de vida na Noruega, era um bocadinho difícil, mas de qualquer maneira compensador. E hoje está perfeitamente estabelecida, tem lá a sua família, portanto, filhos, marido, não é? Sim, acabei por conhecer o meu marido na Noruega, por acaso não é norueguês, é sueco, e temos agora 2 filhos. Estamos a morar lá. Há muita diferença quando se olha, sabemos que é um país mais frio, sabemos que há diferenças de temperatura, embora não seja tão frio como às vezes as pessoas pensam, não é? A Noruega. Mas há muitas diferenças entre por exemplo, o mar que rodeia a Noruega, o Mar do Norte, presumo eu, e aqui o Atlântico. Portanto, é mar na mesma e há mesmo muitas diferenças? Há grandes diferenças. E a Noruega também é um país bastante grande. Inicialmente, quando eu fui fazer o doutoramento, eu fui mesmo para o norte da Noruega, para uma cidade chamada Tromsø, que fica acima do Círculo Polar Ártico. E aí o clima é bastante extremo. E, por exemplo, como fica acima do Círculo Polar Ártico, no inverno temos a noite ártica, ou seja, o sol não nasce, não sobe acima do horizonte, enquanto que no verão temos o sol da meia-noite, ou seja, o sol não se põe durante 2 meses, e no inverno é o oposto, temos 2 meses de noite. Isso mexeu consigo, com o esquema mental e comportamental? Não haver noite durante 2 meses, não haver dia praticamente dia durante 2 meses? Eu agora prefiro este ritmo normal. Na altura foi uma experiência diferente e na altura também, apesar de estar lá a fazer doutoramento, vinha muitas vezes cá à Madeira, em especial na época do Natal, então nunca apanhei aqueles 2 meses de noite. Mas foi uma boa experiência, mas atualmente eu prefiro os ritmos de noite e de dia. Atualmente eu moro no sul da Noruega, em Grimstad, e aí os dias são... Pronto, no inverno são um pouco mais pequenos do que cá, mas as diferenças não são assim tão grandes. Mas no verão o sol também se põe mais tarde? Exatamente. À meia-noite ainda existe um bocadinho de luz. E o que eu gosto no sul da Noruega, eu sendo cá da Madeira, que no verão é realmente o que eu chamo de verão. Podemos usar roupas de verão, ao contrário do no Ártico, porque tínhamos de usar roupa de inverno o ano todo. Foi para o Ártico trabalhar com focas? Exatamente, com focas e com morsas do Ártico. Qual é a diferença entre uma foca e uma morsa? As morsas são aquelas que parecem focas, mas têm maior porte e têm aqueles duas presas, aqueles 2 dentes. Em termos de biologia também são diferentes. No meu doutoramento eu trabalhei com uma espécie de foca que se chama a foca anelada, que é uma foca pequena, um adulto pesa mais ou menos 60 quilos, e com as morsas. No caso das focas, a foca anelada é aquela foca que é a presa principal dos ursos polares, e essas focas elas têm a particularidade de escavar túneis no gelo que se forma no inverno, no mar. Elas escavam túneis onde têm as crias durante a primavera. E têm as crias dentro desses túneis exatamente para estarem protegidas dos ursos polares.
Quando depois, no fim da primavera-verão, o gelo do mar derrete, na zona que eu estava a estudar, não sabíamos o que é que acontecia a essas focas, que habitat que elas utilizavam. E então, dos objetivos do doutoramento era exatamente saber quais são as zonas importantes para essas focas. E conseguiu saber? Sim, através de dados de telemetria. E para onde é que eles iam? Ficavam por ali? Migravam? A zona que eu estava a estudar era o arquipélago de Svalbard, que pertence à Noruega e fica a norte da Noruega. Fica mesmo no Alto Ártico, onde existem as focas, os ursos polares, etc. E o que acontece no verão, quando o gelo derrete e as crias ficam independentes, algumas das focas ficavam junto ao arquipélago, enquanto que outras migram para norte, para as zonas onde há gelo marinho. São zonas muito produtivas, onde há muitos peixes. Então, nós vimos que havia duas estratégias. Ou ficavam na zona costeira ou no alto mar, junto ao gelo. E interessante é que os ursos polares nessa zona também têm essas duas estratégias. Alguns migram à medida que o gelo vai retorcendo, eles acompanham esse gelo e alimentam-se dessas focas que migram até o gelo, enquanto que outros ficam no arquipélago. Portanto, o comportamento é sempre o mesmo, ir atrás da comida. Exatamente. No caso dos ursos polares, vão atrás das focas. Sim. Uma parte importante da vida destes animais é conseguirem se alimentar e, no caso dos animais do Ártico, é muito importante conseguirem uma grande quantidade de alimento durante os meses de verão, porque no inverno há muito menos alimento e têm de arrecadar energia através... Dessas espécies, focas, morsas, ursos polares, com qual delas é que se identifica mais? Porque às vezes os investigadores, os biólogos, afeiçoam-se pela espécie, porque gostam, ganham interesse, enfim. E os ursos polares estão sempre no nosso imaginário, não é? Sim, também acabei por trabalhar um bocadinho com ursos polares. Eu gosto especialmente de mamíferos marinhos em geral e de tartarugas marinhas, em especial daquelas que fazem grandes migrações, porque acho deslumbrante tentar perceber as estratégias que eles utilizam para arranjar alimento ou para se reproduzirem. É fácil, por exemplo, quando faz alguma divulgação do seu trabalho, convencer as pessoas, cativar as pessoas, pronto, para todos os efeitos são animais fofinhos, digamos assim, para usar uma expressão simples. Do que, por exemplo, se fosse estudar algas ou estudar bactérias que ninguém vê bem o que é que são. Assim, normalmente são animais emblemáticos, no caso das focas ou dos ursos polares, são animais emblemáticos do Ártico e que chamam a atenção do público em geral. E é fácil conseguir os recursos para investigar na Noruega? Não é fácil, porque os concursos de projetos são muito competitivos. Há sempre muita competição, mas vai conseguindo, sempre se consegue. E a nível da comunidade científica da Noruega, é uma comunidade muito vibrante, tem muito conhecimento, ou vive muito de interação com outras zonas do mundo e com outros países? Sim, na Noruega existe muita investigação marinha. A Noruega tem uma enorme costa, tem a pesca e a aquacultura são grandes recursos para a Noruega. E então, a Noruega, dos países europeus, ou se calhar dos países do mundo com mais biólogos marinhos por milhão de habitantes. Portanto, a sua profissão é mais comum do que em Portugal, bióloga marinha? Sim, um pouco mais. Sim. Mas acha que faz mesmo justiça à ideia de ser o país dos prémios Nobel? A investigação que se faz na Noruega? Em termos de haver investigação suficiente, apoio, acarinhamento aos investigadores? Eu acho que sim. E existem várias ações de divulgação da ciência. Por exemplo, todos os anos há na televisão tipo um concurso em que tipo um grande prémio em que os investigadores vão apresentar
a sua investigação e depois o que consegue melhor expressar o que faz, ganha o concurso. Existem feiras em que também os investigadores podem mostrar parte do que fazem ao público. Antes da Noruega, fez um mestrado, presumo eu, em Aberdeen, na Escócia. Exatamente. Também foi em recursos de pesca. Em que é que consistia o seu mestrado? O meu mestrado foi em Ciências Marinhas e das Pescas e a minha tese trabalhei com baleias de bossa. Foram dados do Brasil, porque, curiosamente, eu fiz a licenciatura em Biologia Marinha e Pescas no Algarve e o meu estágio de licenciatura, fui ao Brasil trabalhar 6 meses num projeto de baleias de bossa. E então, para o mestrado, entrei em contacto com esse mesmo projeto e usei alguns desses dados que eu ajudei também a recolher durante uma temporada para analisar, nesse caso não eram dados de telemetria, mas eram dados espaciais, perceber a distribuição dos animais em relação ao habitat, qual o habitat que eles preferem. E nesse caso a Universidade a Aberdeen foi apenas o sítio onde fez o mestrado, não estudou nada que estivesse à volta de Aberdeen? Exatamente, E depois também esteve ligada, de alguma maneira, a trabalhos com bacalhau, na Noruega já. Exatamente. Como eu disse, fiz o doutoramento no Ártico. Depois do doutoramento tive um contrato no mesmo sítio onde fiz o doutoramento, que é no Instituto Polar Norueguês, em que trabalhei também com espécies do Ártico, nomeadamente com ursos polares. Foi muito interessante. Mas depois disso, eu tinha vontade de morar mais a sul da Noruega e apareceu uma oportunidade de trabalhar com bacalhau, com telemetria de bacalhau, no sul da Noruega, onde eu moro agora, e acabou por ser um projeto muito interessante. O que é que tinham que fazer? Para já é uma curiosidade. Como é que se põe os transmissores no bacalhau? Apanha-se o bacalhau, mete-se os transmissores, é assim tão fácil como parece? Mais ou menos. A primeira etapa é pescar o bacalhau, neste caso é só com umas redes tubulares, e no caso das focas ou das tartarugas, os transmissores são postos externamente, com epóxia ou com... São colados. Exatamente. No dorso dos exatamente. Animais. No caso destes peixes costeiros, o transmissor é posto através de uma cirurgia dentro do abdômen. Então é preciso fazer um pequeno corte, colocar o transmissor que tem o tamanho da tampa de uma caneta e fechar outra vez com 2 pontos. E o que é que impede esses bacalhaus de serem pescados? Nada? Por vezes... Acontece. Exatamente. E os bacalhaus tinham também uma marca externa em que dizia que havia uma compensação para quem devolvesse a marca. Portanto, quem apanhasse um desses bacalhaus, a ideia era devolvê-los ao mar. Sim. Porquê que era importante estudar, ou porquê que é importante estudar esse recurso de pesca? É um recurso de pesca importante na Noruega. Nós somos consumidores, certamente, mas para eles, noruegueses, é importantíssimo. O bacalhau é a espécie de peixe mais consumido na Noruega. Ao contrário de nós, é consumido fresco, não é consumido salgado. O bacalhau salgado é exportado para o sul da Europa, mas é um recurso importantíssimo. E na Noruega existem vários estoques de bacalhau, mas podemos distinguir 2 principais tipos de bacalhau. Existe o bacalhau mais pequeno, que vive junto à costa, e o bacalhau maior, que vive no mar de Barents, que fica a norte da Noruega, e é um bacalhau de grandes dimensões. E é esse bacalhau que migra todos os anos para as Ilhas Lofoten, no norte da Noruega, para desovar, e aí é capturado, e é salgado e comercializado. O bacalhau mais pequeno, que vive junto à costa, é consumido... também tem bastante valor comercial também, mas é consumido mais como bacalhau fresco lá na Noruega. E o bacalhau que eu estive a estudar era bacalhau deste costeiro.
no sul da Noruega. Um aspecto importante é que o bacalhau é uma espécie de águas frias e no sul da Noruega o bacalhau está já no limite, perto do limite sul da sua distribuição. E atualmente existe este problema das alterações climáticas, as temperaturas da água estão a subir, por isso pomos a questão que o que é que vai acontecer ao bacalhau nestas zonas no limite sul da sua distribuição. E a ideia é perceber se há já mudanças comportamentais. Exatamente. Que consequências é que isso pode ter? Portanto, alguém poderá perguntar, bem, se a água aquece, o bacalhau vai mais para o norte, onde a água é mais fria, mas isso pode não ser assim, pode levar à morte em massa de uma grande quantidade de peixe e, portanto, ficamos sem esse recurso. Isso é possível? Sim. E a diminuição ou o desaparecimento de um recurso numa determinada região pode ter consequências tanto para o ecossistema, porque as espécies numa determinada área estão interligadas umas às outras, através da cadeia alimentar, e também consequências para a economia dessa região. No caso do bacalhau ali no sul da Noruega, é uma zona ideal para estudar como é que o bacalhau se comporta em relação às variações de temperatura, porque naquela região as temperaturas à superfície variam muito durante o ano, porque variam mais ou menos de acordo com a temperatura do ar. No inverno temos temperatura à superfície que pode chegar quase aos 0 graus, pode chegar a gelar, enquanto que no verão as temperaturas lá chegam acima dos 20 graus. Por incrível que possa parecer, há alguns dias de verão, dentro dos fiordes, onde a água calma, as temperaturas aumentam bastante. E o que nós vimos através deste estudo foi que, quando as temperaturas da água sobem acima dos 15, 16 graus, o bacalhau afasta-se para outras zonas. Porque normalmente estes bacalhaus fazem migrações diárias. Durante o dia está mais fundo e à noite vai para zonas menos profundas para se alimentar. Mas quando as temperaturas aumentam, acima dos 15, 16 graus, eles deixam de fazer esta migração diária e mantêm-se em zonas mais profundas, onde há menos alimento. Mas podemos dizer que tem havido alguns sinais de alerta da comunidade científica, e não só, de que o estoque do bacalhau já começa a estar em perigo. Isto corresponde à realidade? Há razões para estes sinais de preocupação? Sim. A maior parte dos estoques está em níveis muito abaixo dos níveis sustentáveis. O caso mais extremo é o caso do bacalhau na Terra Nova, que no fim dos anos 80 o estoque colapsou, porque já não havia bacalhau suficiente para pescar, a pesca terminou e ainda hoje não recuperou. Na Noruega, na zona do Mar do Norte, entre a Noruega e o Reino Unido, os estoques estão a ser geridos, mas estão a níveis abaixo do que seria ideal. O estoque está mais saudável em termos de quantidade. É o estoque destes bacalhaus grandes que nós consumimos, é o estoque do Mar de Barents, que é curiosamente o bacalhau, quando compramos bacalhau da Noruega, é bacalhau desse estoque. Por isso não precisamos de ter consciência pesada quando estamos a consumir bacalhau aqui, porque ainda esse estoque... há uma gestão que ainda, pelo menos nós portugueses, Sim. não contribuímos para o fim do bacalhau. Sim, não. E porquê que os estoques não recuperam? Por exemplo, na Terra Nova, porque há também outros animais que se alimentam do bacalhau e, portanto, não permitem que a quantidade de bacalhau cresça, que aumente a população? Por vezes, quando... Eu penso que o número de reprodutores foi reduzido a um nível tão baixo que a recuperação tem sido muito lenta e ainda não permite que seja reaberta a pesca. Falamos outra vez dos ursos polares. Eu fiquei com uma curiosidade, isto é uma curiosidade técnica.
Quando esteve a trabalhar com ursos polares, também tinha que fazer telemetria, portanto, colocar transmissores nos ursos polares, ou era mais olhar à distância? Eu própria não coloquei transmissores em ursos polares. Mas havia quem pusesse. Sim. E como é que se faz isso sem levar uma dentada para falar bom português? Os ursos polares são bastante perigosos para o ser humano. Então, o que os colegas do Instituto Polar Norueguês fazem é trabalho de campo usando um helicóptero e a partir do helicóptero disparam anestesia, um dardo com anestesia. E depois vão lá colocar o transmissor. Sim, que é um colar que é colocado, curiosamente, só nas fêmeas, porque os machos têm uma cabeça pequena em relação ao pescoço, ou um pescoço largo, e o colar sai. Então, toda a telemetria que é feita lá, até agora, é com fêmeas. E assim, o seu papel foi, sobretudo, tratar os dados. Portanto, não exatamente. Ter esse perigo do urso acordar, digamos assim. Exatamente. Mas, felizmente, quando estive no trabalho de campo com as focas e com as mostras lá em Svalbard, tive o prazer de presenciar os ursos polares, quando estava no mar, no barco, e eles em terra. Mas quem ouve descrever essas técnicas às vezes pode ser levado a pensar que há alguma crueldade, enfim, disparar dardos para pôr os ursos a dormir, para poder lá ir pôr aparelhos, agarrar as tartarugas, colar-lhes uma coisa à carapaça, ou então fazer cirurgias nos bacalhaus para meter um transmissor. Parece tudo muito cruel. Mas isto é a única forma realmente do conhecimento avançar? Como é que se explica uma pessoa que critica estes métodos que isto tem que ser feito assim? Qual é o bem que está por detrás destes métodos? Estes métodos são um pouco invasivos, mas existem dados científicos que não afetam o comportamento desses animais a médio e longo prazo. E, na verdade, é a única forma que temos para saber mais da biologia destes animais. São animais que vivem em sítios remotos, em que não podemos... seria muito dispendioso fazer cruzeiros de barco, por exemplo, para seguir esses animais. Por isso, é um pouco interventivo, mas não afeta os animais a longo prazo ou a médio prazo, e é uma forma muito efetiva de obter dados sobre esses animais. Para além da paixão que a ciência desperta, qual é o interesse para o público em geral que tem saber ou conhecer os comportamentos dessas e de outras espécies, das espécies em geral? Para que seja possível conservar, proteger as espécies, é preciso conhecê-las, é preciso saber que zonas que habitats é que elas usam, e só assim é que podemos tomar medidas de proteção. Por exemplo, criar zonas de reserva, ou então tomar medidas para diminuir ou minimizar as interações entre os animais e atividades humanas, como por exemplo a pesca ou o tráfico marítimo. O facto de agora estar outra vez a trabalhar em relação com a Madeira significa que acredita que houve uma evolução na ciência que se faz na Madeira desde o tempo em que começou a estudar no Algarve? Sim. Durante estes anos fizeram-se trabalhos muito bons cá na Madeira e recentemente foi criado o Observatório Oceânico da Madeira, onde eu estou a trabalhar, que eu acho que foi um grande passo para o avanço da biologia marinha na região, porque o Observatório integra as várias instituições que trabalham em biologia marinha na região e permite que os dados das várias instituições sejam analisados conjuntamente e isso faz com que optimiza a utilização dos dados e a utilização dos recursos humanos. Uma das suas tarefas é ser revisora de artigos científicos. O que é que faz um revisor num artigo científico? Qual é o objetivo do trabalho aí? Todos os artigos que são submetidos para publicação têm de passar por um processo de revisão. São enviados normalmente para 2
ou 3 revisores que leem o trabalho e veem se tem a qualidade suficiente para serem publicados naquele jornal. Normalmente os revisores dão sugestões e põem questões, aspectos do trabalho que não estejam bem claros e depois sugerem ao editor do jornal científico se esse trabalho tem qualidade suficiente para ser publicado ou não. E também orienta estágios ou mestrados, doutoramentos, estudantes que no fundo estão a fazer um percurso parecido com o seu. Está neste momento a orientar algum estudante? Sim, neste momento sou supervisora ou orientadora de uma outra estudante ou investigadora de pós-doc cá na Madeira. Tenho, por exemplo, uma aluna de mestrado a trabalhar com focas na Noruega. Tem pessoas a quem está a ajudar a orientar no conhecimento científico. Estamos perto do fim do nosso tempo, mas não queria deixar de lhe fazer uma pergunta mais geral sobre o mar. Toda a gente ouvimos hoje em dia no discurso, quer dos políticos, quer dos cientistas, que o futuro está no mar. Fala-se numa coisa chamada cluster do mar e, portanto, isso é importante do ponto de vista económico, etc. O que é que realmente há no mar para que possa ser explorado para o futuro da humanidade? Eu sei que isto parece uma pergunta de filosofia, mas é uma curiosidade que confesso que tenho. O mar é um grande recurso, não só a nível das pescas, como a nível de lazer, a nível Mas acha que está a ser suficientemente bem... O que é que podemos explorar mais? É mais turismo? São recursos do fundo do mar? É gerir a pesca? Eu acho que a gestão dos recursos de pesca das espécies marinhas em geral deve ser um grande... Devemos investir na sua proteção, porque o futuro e a sustentabilidade da pesca está na nossa capacidade de conseguirmos geri-los de forma sustentável. É verdade que uma zona onde existem baleias e golfinhos e até tartarugas é sinal de que é uma zona que não está poluída? É um indicador ecológico? Normalmente esses animais estão em zonas onde há alimento. E há quem pudesse dizer que estes animais são normalmente animais de topo de cadeia e podíamos pensar que eles são competidores connosco em relação aos peixes, por exemplo. Mas, na verdade, existem estudos que indicam que se não houver estes predadores de topo, os ecossistemas ficam desequilibrados e acaba por haver, na verdade, menos peixes. Para dar um exemplo, em zonas de recifes de coral, onde antigamente havia muitos tubarões, a ausência dos tubarões faz com que os peixes herbívoros cresçam em abundância e, por sua vez, podem... comem mais algas. Comem mais algas e essas algas, por sua vez, são o habitat para os ovos ou para os juvenis desses peixes. E então vai acabar por haver também menos peixes herbívoros porque não têm habitat para as suas crias. Então, ao contrário do que pudéssemos pensar que a ausência dos tubarões ia aumentar, o número de peixes, na realidade, diminui. Mas é possível pensarmos nesta ideia de pesca sustentável? A longo prazo vamos continuar a poder pescar e comer peixe fresco? Esperemos que sim. Eu não investigo exatamente a parte das pescas, mas eu acredito que cada vez mais vai ser utilizada a ciência para garantir que a pesca vai ser feita de uma forma sustentável. Acha que hoje em dia já se conhece razoavelmente bem o mar, por exemplo, o Atlântico, ou mesmo os mares do norte onde andou a trabalhar? Há algum conhecimento bom de tudo o que ali se passa? Há bastante conhecimento, mas ainda há muito que não se sabe, em particular qual o efeito que alterações climáticas que estão a acontecer hoje em dia poderão ter nos organismos marinhos.
E sente-se já esse efeito? Portanto, a Noruega, por estar mais a norte, está na primeira linha de sentir esse efeito, pelo menos de forma visível. Há de gelo, portanto, as calotas polares estão a derreter, portanto, nota-se isso já a olho nu, não é? Sim, bastante. Nos últimos 20 anos, na área do Ártico, em que estou a estudar, tanto o gelo marinho regrediu para norte e também os glaciares nas zonas costeiras também regrediram bastante. E isso tem repercussões na distribuição das focas e de outros animais. E a sua perspectiva é continuar ligada ao Observatório Oceânico? Acha que encontrou aqui um nicho para estar aqui na Madeira, trabalhar a partir da Noruega, mas sobre a Madeira? Acha que, ou pensa também voltar a fazer investigação na Noruega, propriamente? Eu gostava de continuar ligada cá à Madeira e gostava, em particular, de conseguir, no futuro, projetos conjuntos entre a Noruega e a Madeira, que acho que beneficiará ambas as comunidades científicas. Podia ser possível, por exemplo, estudar, comparar focas da Noruega com a nossa foca monja, o lobo marinho? Sim, ou mesmo com espécies, por exemplo, de baleias que existem tanto cá como lá. E acha que as espécies, pelo menos dos mamíferos, não são assim tão diferentes? Pelo menos as baleias e os golfinhos são mais ou menos as mesmas. Ou há muita diferença nas baleias que se encontra e golfinhos que se encontra no Mar do Norte e aquelas que se encontra aqui no Atlântico? Existem algumas espécies que existem tanto aqui como lá. Por exemplo, o cachalote, a baleia comum e diversas outras espécies. E seria... mas elas habitam habitats diferentes. Aqui é um alto mar, no Mar do Norte são zonas menos profundas, mais produtivas, e seria muito interessante comparar isso, mas até agora não foi feito nenhum estudo desses? Ainda não, mas esperemos que num futuro próximo se consiga. Estas opções, as suas opções de vida em termos de investigação, como é que foram surgindo? Ou havia, digamos assim, já uma queda pelo mar desde miúda, quando ainda estava cá na Madeira? Eu desde adolescente quero ser bióloga ou bióloga marinha, porque eu gostava de ver aqueles documentários na televisão e através desses programas descobri que era o que eu queria fazer. E foi fácil, tendo origem na Madeira, ir fazendo esse caminho? Ou seja, não há nenhum... É fácil olhar para os portugueses e dizer, não, os portugueses são tão bons como os outros, sente que isso é assim, ou ainda temos alguma dificuldade no palco internacional, digamos assim? Eu acho que os portugueses têm feito trabalhos muito bons nas áreas marinhas. Não acho que tenha sido difícil... acho que não tenha sido difícil ingressar na área da investigação marinha. Felizmente existem recursos, bolsas para fazer mestrado e doutoramento. No fundo é disso que a Carla também vive em termos profissionais, não é? É daí que vem o seu rendimento, o seu trabalho? Sendo conseguir financiamento para... Primeiro foi financiamento bolsas para fazer mestrado e doutoramento. Neste momento são financiamento para projetos de investigação. E acha que é assim que deve ser? Ou era melhor estar no conforto de uma universidade e poder investigar a partir de uma universidade ou de uma instituição? Mesmo as pessoas que, por exemplo, são docentes numa universidade e fazem investigação, à parte, mesmo na Noruega, precisam de concorrer a financiamentos externos para conseguir fazer a sua investigação. A exceção são... existem investigadores ligados a institutos, por exemplo, na Noruega, o Instituto de Investigação Marinha, que faz estudos para avaliar, por exemplo, o estado dos estoques de bacalhau, de outras espécies, e que tem programas de monitorização, tem orçamento do Estado, todos os anos, para fazer esse tipo de trabalho. Mas, para fazer outra investigação, à parte disso, tem, de qualquer maneira, de concorrer a estes financiamentos externos. Carla Freitas Branco, muito obrigado por ter vindo aqui ao Olhar Indiscreto, partilhar um pouco do seu percurso, o percurso de estudo e de ciência de Carla Freitas Branco neste Olhar Indiscreto. Até à próxima.